Bom, como a Thaís Freitas já anunciou, o Roberto Jefferson, presidente do PTB, está aqui conosco. Eu não usaria uma expressão forte como coveiro do Ministério do Trabalho, mas o Ministério do Trabalho acabou por conta de muitas irregularidades e, como pertence a um partido que é trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, o Roberto Jefferson, claro, tem de ser cobrado pelas irregularidades que o Ministério do Trabalho apresentou em vários governos. Ele tentou emplacar a filha como ministra do Trabalho e deu um trabalho danado porque houve várias ações na justiça, posse suspensa. O senhor ficou com mágoa daquele período? Está voltando agora para recriar o Ministério do Trabalho? Bom dia, Roberto Jefferson. Não, isso não é verdade. Bom dia, amigo. Não é verdade. O Ministério não existe, nós nem fomos convidados, nem nos oferecemos para o Ministério do Trabalho. Isso não existe. Não acredite em notícia falsa, não, porque essa notícia não é verdadeira. Deputado, e qual foi o acordo com o presidente Bolsonaro para o senhor dar um apoio que é sempre importante para o político que ocupa cargos no Executivo? Não foi nenhum acordo. Foi uma iniciativa minha, como presidente do PTB, olhando que se urdia um grave golpe, e esse final de semana que passou chegou ao clímax, para se tentar um impedimento do presidente Bolsonaro, não é? E na troca da cabeça de Bolsonaro, que Rodrigo Maia tramava derrubar com impeachment, ele receberia apoio para a PEC que permite a reeleição por cargo de presidente da Câmara e do Senado na mesma legislatura. Como nós sabíamos disso dentro de Brasília, na convivência com os deputados e senadores, eu coloquei de público com toda clareza para impedir que isso se desse, mas sem nenhum acordo com o presidente Bolsonaro, sem combinar nada com ele. Deputado, muito bom dia. Aqui é Cláudio Humberto falando. O senhor escreveu esses dias no seu Twitter que o Rodrigo Maia é a reencarnação mais redonda de Eduardo Cunha. O senhor podia explicar melhor esse conceito? Explico. O Eduardo Cunha, ele fazia a pauta-bomba para desestabilizar Dilma. O que é a pauta-bomba? É a agenda legislativa que não é a agenda do governo. É uma agenda própria. Você sabe, os deputados apresentam projetos de lei altamente onerosos ao Tesouro Nacional e ao orçamento público. Mas eles apresentam, sabendo até que não será aprovado esse projeto, mas apresentam, porque aí eles dão uma satisfação à base. Olha, esse projeto aqui de transferência de tantos bilhões para a educação, para a saúde, fui eu que apresentei, a minha preocupação é essa. E o que fazia naquela época o presidente da Câmara, Eduardo Cunha? Ele não respeitava a agenda da Dilma, a agenda de governo da Dilma, e só pautava a agenda de projetos que são bomba porque inviabilizam o orçamento de governo de qualquer presidente. O que estava fazendo agora o Rodrigo Maia? Porque eu penso que ele parou depois dessa conversa de segunda-feira com o presidente Bolsonaro. O Rodrigo só pautava os projetos que eram os projetos que sangravam o orçamento, que acuavam o ministro da Fazenda e davam prejuízo ao Tesouro Nacional. Quer dizer, era uma agenda bonita para o povo, porque você faz discurso, é bonito em nome dos direitos sociais, né? Só que não tem dinheiro para pagar e você tem que rodar a guitarra, gerando uma baita inflação. Então, o Rodrigo estava fazendo com o presidente Bolsonaro o que o Eduardo Cunha fez com a Dilma no passado. O senhor denunciou na época que o Eduardo Cunha fazia isso? Denunciei, tanto que eu disse que ele era o meu bandido predileto, porque nós estávamos numa luta para tirar o PT do poder. Deputado Roberto Jefferson, o senhor ficou surpreso quando a sua live foi compartilhada pelo presidente Jair Bolsonaro? Eu pergunto isso também pelo fato de que o presidente tem se colocado em público contra o que ele chama de velha política, e eu queria saber como o senhor se encaixa nesse conceito. Uma nova política, e ele assistiu, porque a minha experiência é muito grande.
Eu passei 24 anos na Câmara como deputado federal. A minha leitura do jornal, a minha leitura da revista, do que eu ouço na rádio, do que eu vejo na televisão, é assim, um pouco à frente. Aquele domingo, quando eu fiz a live, eu tinha lido de manhã cedo a entrevista do Fernando Henrique ao jornal O Estadão, página 6 do Estadão. E li a revista Veja, páginas amarelas, com a entrevista do Rodrigo Maia. Ali você via claramente o concerto das forças políticas para iniciarem um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. É mero exercício de leitura do jornal e da notícia pela velha experiência que eu tinha. Então eu falei, olha aqui, o Fernando Henrique falando em governo compartilhado do Supremo com o presidente da Câmara e o presidente do Senado, isso é usurpação de direitos, é usurpação do governo do presidente Bolsonaro. Aí vou na Veja, tá a Veja chamando o Rodrigo Maia de primeiro-ministro. E o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, que tem que ter noção da responsabilidade do papel dele como presidente do Poder Legislativo, dizendo que o ministro da Fazenda não é um homem sério. O que ele quer? Uma corrida a banco? Uma crise fiscal? Uma especulação no dólar? O que ele quer? Quando um presidente da Câmara ataca a política econômica do Ministério da Economia, através do ministro, dizendo que ele não é sério, se não tem seriedade nas contas do governo, e governar é priorizar e gerenciar contas, o que ele está querendo fazer? Desmoralizar o governo e provocar uma grave crise de corrida a banco, de falta de dinheiro para as pessoas sacarem. Foi o Rodrigo e o Fernando Henrique estão fazendo o caldo de cultura para o pedido de impeachment. Aí de tarde você vê aquela gritaria porque o Bolsonaro foi num movimento na porta do quartel, que falava em AI-5, esse movimento, que era o antidemocrata, que tinha que ser empichado. Eu falei, aqui, ó, tá pronto o jogo. E aí eu fiz aquela colocação que deu 2 milhões de assistências e explodiu isso aí. E eu creio que isso andou para trás. Esse movimento, como ele ficou muito claro aos olhos da opinião pública, aos olhos do povo do Brasil, esse movimento andou para trás. Ele recebeu uma grande esvaziada. Agora, mas deputado, completando aqui a minha pergunta, o senhor não vê uma incoerência no fato de, evidentemente que ninguém está aqui duvidando da leitura política que o senhor faz, uma pessoa que conhece profundamente o que acontece em Brasília, mas no fato de o senhor ter sido o delator, mas também condenado no processo do Mensalão, se aproximando agora de um governo que diz que não compactua com esse passado da política do Brasil? Aqui, você desculpe o que eu vou falar para você. Imagine. Eu não fui delator de coisa nenhuma. Você está usando uma expressão pejorativa que a esquerda não, de forma alguma, deputado. mim. O senhor trouxe a público o que acontecia. Foi um denunciante, digamos assim. Delator é quem faz troca. Quem troca o conhecimento de um fato criminoso em seu próprio benefício num processo penal. Eu não fiz isso. De forma nenhuma. Então eu fiz uma denúncia da tribuna da Câmara, completamente diferente. É que a esquerda canalha, porque a esquerda é canalha. A esquerda canalha tenta me rotular de delator, porque isso é uma palavra pejorativa. E a pior pessoa do mundo que existe é o delator. Eu fiz a denúncia do Mensalão. Denúncia. Depois fui atingido por ela. E já cumpri a minha via crucis desse processo pelo qual passei. Não me arrependo do que fiz e não me arrependo pelo que passei. Deputado, em relação ao termo base de apoio, né, o Cláudio Humberto já trouxe aqui na programação da Rádio Bandeirantes que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não gosta muito desse termo. Mas claro que agora está procurando uma aproximação com alguns partidos do Congresso Nacional. Queria saber o que o senhor, que passou tanto tempo lá, pensa de um presidente que, desde o início do seu mandato, não se preocupou em ter uma base de apoio como outros presidentes tiveram, e se há espaço para uma relação saudável, com a indicação de cargos assim, sem o famoso toma lá da cá.
só se forem bases muito claras. Isso tem que ser um acordo do presidente com o partido político que venha compor seu governo. Tem que ser feito com a porta aberta, com a imprensa filmando, para entender. Esse partido vem para o meu governo para fazer o quê? Qual é o objetivo desse partido? De que maneira nós vamos partilhar responsabilidades para um governo em favor do interesse do povo do Brasil? O Bolsonaro tem apanhado demais da Câmara e do Senado, porque, como ele se elegeu com aquele discurso dele que não faria o governo de coalizão, que todo mundo fez, Sarney fez, Collor fez, o Lula fez, a Dilma fez, o Temer fez. O que é o governo de coalizão? Você, sem nenhum compromisso de projeto e de programa político, você troca o apoio de um partido político por uma nomeação numa empresa estatal, numa autarquia federal, na presidência e na diretoria da Caixa Econômica, no Banco do Brasil. Isso não tem nenhum objetivo político, a não ser o financeiro do toma lá da cá. Fazer caixa de recursos para o partido ter dinheiro para as eleições. E contra isso se rebelou o Bolsonaro. Todo toma lá da cá, esse governo de coalizão, é igual à corrupção. O senhor sabe bem disso, né, deputado Roberto Jefferson? O senhor sabe bem disso, tanto é que denunciou, né? Denunciou. Não, eu sei bem. E admitiu ter recebido 4 milhões de reais e não quis dizer para quem distribuiu esse dinheiro. Nós temos cobrado de vez em quando. Você veja que isso é verdade, num acordo com o PT para as eleições municipais daquele ano que eu não me lembro se era 2004, foi 2004. Em 2004, eleições municipais, nós recebemos do PT 4 milhões de reais para colocar na campanha dos candidatos do PTB. O acordo era de 20 milhões. O PT entregou a nós 4 e aí gerou aquela grande crise. Então isso existe claramente. E o Bolsonaro, ele não quer fazer. Então ele tem sido vítima das suas virtudes, não dos seus defeitos. Todo mundo fica dizendo, o Bolsonaro não faz acordo, ele não tem habilidade para fazer coalizão, ele não junta gente em torno do seu governo. Não junta porque não faz corrupção. O Bolsonaro não rouba e nem deixa roubar. Esse é o motivo da crise do Congresso com o Bolsonaro. O Congresso está vivendo hoje uma crise de abstinência. Que o Congresso estava habituado, na sua maioria, eu não quero dizer que são todos, mas numa grande parte na Câmara, uma grande parte no Senado, estava habituado a esse toma lá da cá, apoiar em troca de dinheiro. Então, quando isso acaba, dá uma crise de abstinência. É como cocaína, não tendo a cocaína para cheirar, não tendo o dólar para cheirar, o dinheiro para cheirar, o Congresso está entrando em crise. Quer dizer, aqueles estoques de dinheiro, como fez o Vieira Lima, o Gedel, botar 52 milhões em casa, num apartamento escondido, isso não acontece em hipótese alguma no governo do Bolsonaro. Não há hipótese de isso acontecer. E agora, o Congresso tem que entender da nova realidade. Mas a questão é que o presidente está sendo levado a isso, está sendo levado a estabelecer alianças no Congresso Nacional, porque é assim, ou faz isso, ou o governo dele vai ser, pelo menos durante este ano, vai ser muito instável, porque o Rodrigo Maia claramente joga nisso, na desestabilização do governo, e ele começa a se articular, inclusive com o Centrão, já conversou com o senhor, mas não, como o senhor revelou aqui, não houve tratativas de cargos, nem de convite, mas o senhor não acha que o governo não tem saída a não ser fazer um entendimento com partidos no Congresso? Você falou uma coisa que eu quero te perguntar. Você concorda com isso? Que tem que ser assim? Ou dá ou desce? Ou faz a política de corrupção, cai do poder? Você concorda com isso? Não é corrupção. É um entendimento que acontece nas melhores democracias ocidentais do mundo. É um entendimento político mesmo. No mundo inteiro, isso é feito com programas claros. Por exemplo, eu estou vendo o Valdemar Costa Neto pedir o DENIT. Qual é o objetivo de um partido político pedir o DENIT? Para lidar com as empreiteiras que fazem as estradas, o asfaltamento, a construção
das estradas, a correção das estradas, as construções de pontes. Qual é o objetivo político, doutrinário? Qual é? Então isso tem que ser escrito num papel. O Valdemar Costa Neto pede ao presidente, o DENIT, por essas razões de natureza legal e moral. Porque se não for assim, é toma lá da cá. É isso que o presidente tem tentado evitar. Você me compreende? Às vezes eu não sei se eu me faço compreender. Não, claramente. E o Bolsonaro não quer fazer o jogo da corrupção. Ele não quer ter o governo acusado de corrupção. Então é esse o problema. Vai ter que ser feito. Eu falo isso na imprensa e às vezes falo alguns interlocutores do presidente. Tem que fazer o acordo de porta aberta, botando no papel, bota a imprensa na antessala, faz no papel, olha, o apoio tem esse fundamento. O que deseja esse partido? Fazer isso. Em contrapartida, nesse ministério, nesse cargo que ele está recebendo, ele recebe para executar essa política de governo que ele está se comprometendo a fazer aqui. Senão, ele vai se desmoralizar como todos os presidentes anteriores a ele se desmoralizaram nesse grave toma lá da cá. Como é que o senhor viu a extinção do Ministério do Trabalho? Para o Partido Trabalhista Brasileiro, para o qual se voltou até a criação lá nos anos 40 do Ministério do Trabalho, deve ter sido um golpe. Como é que o senhor viu isso? E se puder, vai pedir ao presidente que ressuscite esse ministério? Não, nós não vamos pedir nada ao presidente. Eu vou continuar apoiando como estou fazendo, porque me dá força e autoridade moral para fazer, ficar de fora do governo, e eu que conheço o jogo, sempre que eu vir uma situação dessa, de tentativa de golpe em cima de um presidente que é honesto, eu vou apontar publicamente. Eu vou ficar fora, não vou pedir nada, não quero ministério nenhum, não quero cargo nenhum, eu quero é manter o PTB na vigilância. Toda vez que eu perceber que há uma atrapalhada, como foi essa agora, do governo, da Câmara julgar 100 bilhões de reais do orçamento, dizendo que era uma política de salvamento de estados e municípios para ações do Covid, isso sem licitação. Como é seu nome? Eu estou falando com o Cláudio Humberto, não, né? Não, foi o Zé Paulo que fez agora, o Zé Paulo de Andrade fez essa pergunta. Zé Paulo, repara uma coisa. Quando tem licitação, o pessoal já faz atrapalhada. Agora nós vivemos, toda a cidade, mesmo que não tenha Covid, declarou calamidade pública. Por quê? Porque o prefeito ele pode manipular o orçamento a seu bel prazer, sem nenhuma licitação. Ele troca dinheiro de uma rubrica para outra, sem licitação, sem autorização da Câmara de Vereadores, sem precisar fazer pregão para comprar coisa nenhuma. Isso, quando tem licitação, os prefeitos e os governadores já fazem atrapalhada. Você imagina essa fortuna que está sendo transferida, que é dinheiro na veia, é verba de custeio, é na veia, ela não tem nenhum convênio, nenhum contrato, pode pagar tudo com esse dinheiro, sem licitação. Isso vai dar a maior corrupção no Brasil, é o caixa 2 da eleição, é o covidão, nós estamos voltando ao caixa 2 de eleição. Quer dizer, me desculpe o Rodrigo Maia, ele julgou para ter a cumplicidade com ele dos prefeitos e governadores no que é de pior. É um jogo sujo de corrupção, é de financiamento eleitoral, é a pior coisa que podia ter acontecido nesses gestos que ele está tomando, nessa política que eu digo de confronto, pauta-bomba contra o governo federal. Deputado, o senhor não me respondeu. O senhor é favorável à recriação do Ministério do Trabalho? Não sou, não. Morreu, acabou. Não precisa de Ministério do Trabalho. O trabalhador hoje não precisa mais do Ministério do Trabalho. Ele tem maturidade para se organizar, ele tem maturidade para se juntar em sindicatos, para pleitear os seus direitos. Essa tutela que havia do Estado, as relações entre empresa e trabalhador, não há mais necessidade de existir. Acabou. Nós não precisamos do Ministério do Trabalho
como não precisamos mais da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem um orçamento anual de 22 bilhões de reais para resolver de acordo de litígios e reclamações trabalhistas 6 bilhões. Quer dizer, ela custa 4 vezes mais caro do que problemas que resolve. Quer dizer, é um assalto aos cofres públicos, uma mordomia, uma bobagem que não precisa mais e precisa ser extinta, como o Ministério do Trabalho, a seu tempo, foi extinto também. Deputado Roberto Jefferson, o senhor vê espaço para que o Congresso haja de uma forma diferente em relação ao governo Jair Bolsonaro? É difícil te responder isso. É uma torcida. Vocês são a imprensa que exerce esse papel de fiscalização. Vocês é que podem fiscalizar isso. Vocês é um compromisso da democracia, é a liberdade de imprensa apontando essas irregularidades. Eu vejo com muita dificuldade o Bolsonaro conseguir fazer acordo com gente que é viciada na velha política do toma lá da cá. Ele precisa abrir para a imprensa, isso tem que ser os olhos da imprensa para que a imprensa mostre ao Brasil. O partido tal vai dar um apoio ao presidente da República. Em que condições? Com qual objetivo? O que o partido intenta fazer para apoiar o presidente da República? Quer o quê? Expandir a Universidade Federal? Quer abrir escolas técnicas? O que o partido quer? Tem que ser claro, deixar no papel claramente isso escrito e aí ser guindado ao posto que possa executar essa política combinada, tratada por escrito, que a imprensa e público colocou. Fora disso, se for de porta trancada, troca de cargo por apoio político, vai dar coalizão, vai dar toma lá da cá, vai acabar em corrupção. Eu queria agradecer ao presidente nacional do PTB, ex-deputado Roberto Jefferson, falando ao vivo conosco e com os nossos ouvintes aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, deputado. Até uma próxima, hein? Até uma próxima. Obrigado a vocês e um bom dia.